Está reaberta a sessão. Ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão encaminhamento na forma do regimento interno. PL 110/2020, autor deputado Ulisses Gabriel, dispõe sobre a emissão digital do atestado de antecedentes policiais no âmbito do Estado de Santa Catarina. PL 157/2020, autor deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre o dever de as empresas prestadoras de serviço oferecerem ao consumidor a opção de pagamento com cartão de crédito ou débito das faturas e boletos dos contratos ativos no âmbito do Estado de Santa Catarina. E ainda o projeto de lei complementar 17/2020, de autoria do deputado Altair Silva, que altera a lei complementar 754, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos da educação da rede básica pública de ensino e estabelece outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o deputado Ismael dos Santos. Eu só quero lamentar aqui em relação ao PL de nossa autoria, 157, em relação ao mérito. Acho que o mérito é importante, principalmente nesse momento de pandemia, mas respeito a questão constitucional e acato aí o parecer da Comissão de Justiça. Obrigado. Vamos agora aos projetos em votação. Ordem, tem a palavra pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, considerando que nós temos uma matéria que tem criado bastante debate aqui no Parlamento para votar, a PEC 001/2019, gostaria de convidar todos os deputados que estão online, os deputados também que estão no plenário, que estão nos seus gabinetes, para descer aqui para o plenário, para a gente poder fazer o debate, que será um debate bem interessante, para a gente poder definitivamente dar um ponto final nessa matéria que tem cansado a todos nós. Então, convido encarecidamente todos os deputados que estão online, também aqueles que estão nos seus gabinetes, para se fazer presente, para a gente ter o maior número de deputados e ter a maior certeza de que a Assembleia Legislativa vai fazer o que é certo, por um lado ou por outro, mas vai constituir uma maioria aqui com todos os deputados presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto de número 483/2020, origem governamental. Veto total ao PL 130/2020, de autoria do deputado Ulisses Gabriel, que suspende os prazos relativos aos concursos públicos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo 18.332, que declara a situação de calamidade pública no Estado de Santa Catarina. Parecer da CCJ é pela rejeição do veto. Pela palavra, senhor presidente. Em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Kennedy Nunes. Eu queria pedir aos nobres pares para que nós pudéssemos atentar para esse veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Gabriel. Nós tratamos isso na CCJ para que nós pudéssemos estar votando pela importância que tem este projeto em relação ao período, né, dos concursos públicos, dos prazos dos concursos públicos. É óbvio que deputado Gessé, que não é novidade que a gente parou tudo em março, e essa consequência de março até agora fez com que alguns concursos públicos que estavam por vencer nesse período sequer conseguiram seguir. Então, eu acho que esse projeto é de extrema importância para que nós, e peço aqui, venha a todos os deputados, que a gente pudesse votar pela rejeição deste veto e darmos a condição dos concursos públicos seguirem na validade. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. A votação será no painel. Deputado que votar sim, aprova o veto. Votando não, rejeita o veto. Senhoras deputadas, senhores deputados, votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita o veto. O parecer da CCJ é pela rejeição do veto.
é sim, aprova. 2, não, rejeita. A CCJ recomenda o voto 2. João, eu vou fazer assim, ó. E antes do voto. Senhor presidente, Deputado Volney Weber tem a palavra. voto não, voto 2. Vota 2, deputado Volney Weber. A assessoria já computou. Consulte se todos os deputados que estão presentes no plenário votaram. Então, a presidência vai chamar nominalmente os deputados que estão no sistema telepresencial para concluirmos a votação. Senhor presidente. Tem a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Deputado Opa. Júlio, presidente, eu voto não. A presidência vai fazer a chamada de todos os senhores deputados que estão no sistema telepresencial. Já. Não. Deputado César Valduga, como vota? Deputado Felipe Estevão. Presidente. Deputado Felipe Estevão. 2, senhor presidente. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Moacir Sopelsa já votou 2. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Não, senhor presidente. Votou 2. Deputado Romildo Titon. E deputado Volney Weber já votou 2, votou não. Colhemos então o resultado final. 30 votos não? 30 votos não. 1 voto sim. 1 voto sim. Está rejeitado. O veto está rejeitado. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 500/2020, origem governamental. Veto total ao PL 1020, de autoria dos deputados Ada Deluca e Júlio Garcia, que altera a Lei 17.842 de 2019, que autoriza a doação de imóvel no município de Sara para modificar a sua finalidade. Parecer da CCJ é pela rejeição. Em discussão. Deputado Ivan. Deputado Kennedy Nunes, primeiro, e depois deputado Cobalcini. Cobalcini. Senhor presidente, permita-me falar, até porque eu fui o relator dessa matéria na CCJ, só para esclarecer aos nobres pares que, na verdade, o que o governo justificou para vetar este projeto, ele esqueceu de uma lei de autoria do deputado Cobalcini que dá legalidade para este projeto. Então, houve uma falha do governo que, da Procuradoria, né, não do governo, mas da PGE, que esqueceu de uma lei sancionada pelo próprio governador para que possa vetar. Então, peço vênia aos deputados que a gente possa derrubar esse veto não só em homenagem ao fato, mas assegurando que a lei do deputado Cobalcini dá a legalidade necessária. Deputado Cobalcini, para discutir. Bem, eu faria menção a isso, presidente. Eu apresentei um projeto de lei mudando a destinação de um imóvel em São Lourenço do Oeste. O deputado Mauro conhece bem a realidade, num distrito de Presidente Juscelino, onde eu nasci, no interior desse distrito, lá em Três Voltas, uma escola, enfim, fechada,
e o destino daquele imóvel era para fins de educação. Nós conseguimos, então, através desse projeto de lei que apresentei, ser aprovado aqui e ser sancionado, para que tivesse um outro destino, para que aquilo servisse para abrigar uma empresa e gerar emprego, já que para a educação não fazia mais sentido, até pela inexistência de alunos. Então, porque já tem um precedente, que há a sanção do governador, em homenagem à deputada Ada, da nossa bancada, em homenagem ao presidente Júlio, os dois autores, e porque isso é importante para Içara, gostaria de orientar a bancada o voto 2. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que votarem 1 votam sim, mantêm o veto. Deputados que votarem 2 votam não, rejeita o veto. O parecer da CCJ recomenda a rejeição do veto, ou seja, voto 2. Pedimos a abertura do painel. Procederemos da mesma forma. Após a votação, faremos a chamada dos deputados cujo voto não esteja computado no painel. Em homenagem à deputada Ada de Luca, pedimos o voto 2. Consulte se todos os senhores deputados que estão no plenário exerceram o voto. Vamos, então, à chamada dos deputados faltantes. Faltantes, que eu digo ausentes do registro no painel. Senhor presidente, eu e o deputado Gessé, o deputado Felipe, não conseguimos votar. A presidência vai fazer a chamada de todos aqueles cujo voto não tenha sido registrado no painel. Como voto, deputado César Valduga. Como voto, deputado Dr. Vicente Caropreso. Como voto, deputado Felipe Estevão. 2, senhor presidente. 2, vota não. Deputado Gessé Lopes. Voto não, presidente. Não. Deputado Gessé Lopes. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Marcos Vieira. Voto 2, senhor presidente. Voto não. Vota 2, deputado Marcos Vieira. Deputado Moacir Sopelsa. Voto 2, senhor presidente. Não. Vota 2, deputado Sopelsa. Deputado Romildo Titon. Deputado Volney Weber. Voto 2, voto não, senhor presidente. Deputado Volney vota não. Encerrada a votação, colhemos o resultado. 33 não. 33 votos não. Nenhum voto sim. Nenhum voto sim. Nenhum voto sim. O veto está rejeitado. Discussão e votação em turno único, PDL 9/2020. A presidência transfere a votação desse PDL para a sessão de amanhã. Discussão e votação em turno único, projeto de resolução 002/2019, deputado Jerry Comper é o autor. Dispõe sobre a criação e implantação do aplicativo Agora é Lei em Santa Catarina para uso de tablets e smartphones no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em primeiro turno. Proposta de emenda à Constituição, PEC 001/2019. Autor, deputado Ivanates e outros. Altera o inciso 28, artigo 128, perdão. Altera o artigo 128, inciso 5º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Deputado Kennedy. Não haver... Deputado Kennedy Nunes, para discutir. Senhor presidente. Pacto de silêncio. Eu queria só manifestar, em nome da nossa bancada, ao qual eu tenho a honra de liderar, sobre esse projeto, já que
A nossa bancada discutiu isso na semana passada e tomamos uma posição em relação a esse fato. Primeiro de tudo, o nosso partido, ele tem uma postura muito firme em relação a sermos contra a criação de qualquer... É uma diretriz estatutária, me lembra muito bem aqui o deputado Ismael dos Santos. Por uma diretriz estatutária, somos obrigados a votar contra aumentos de impostos e criação de novas taxas. Então, portanto, isso já é uma justificativa que nós, do PSD, temos que obedecer. Mas eu precisava falar sobre outro assunto que muitas vezes a gente tem que relatar aqui. Eu sou de Joinville, deputado Fernando Krelling também é de Joinville, deputado Sargento Lima também é de Joinville, nós três, quantas vezes a gente vai a São Francisco, na Praia da Enseada, que é a nossa praia. Assim como os deputados Gessé Lopes, que é de Criciúma, vai no Rincão, ou vai no Balneário Gaivota, ou seja, todas essas praias, no caso nós lá, Itapuá, que é uma belíssima praia, nós temos o município de Barra Velha, que tem praia também, Pissarras, que tem praia também, ou seja, a gente fala em praias, mas se eu subir um pouquinho a serra, eu tenho a belíssima Piratuba, que eu já fui várias vezes lá, e são cidades que têm a exploração também ambiental, mas que, na verdade, muitas vezes, alguns prefeitos, deputado Nazareno, acabam vendo a possibilidade, assim como aconteceu em Bombinhas, de criar novas taxas, e a partir daí, é claro que os munícipes não pagam, mas quem vai visitar acaba pagando. Aqui em Florianópolis, por exemplo, já teve até audiência pública para a criação de um pedágio urbano. Então, eu chamo a atenção porque nós temos aqui várias cidades. Se eu for um pouquinho mais ali para frente, eu tenho 13 Tilhas, que tem ali Iomerê, Arroio 30, Salto Veloso, Água Doce, Bicaré, ou seja, os municípios que fazem em volta a 13 Tilhas, e nós temos quantas pessoas que vão a 13 Tilhas como turismo, e que se nós não dermos um estanque, nós vamos ter que daqui a pouco, deputada Marlene, ao andar por Santa Catarina, ter um passe livre como a gente tem dos pedágios, porque serão a cada limite de município teremos uma nova taxa a pagar, porque a gente estaria utilizando o espaço ou levando alguma coisa para lá. Então, por conta disso, nossa bancada, ela tomou a decisão não só por uma diretriz estatutária, mas também porque nós não encontramos nada que justifique esses lugares. Deputado Lima, vamos supor, pensa em São Francisco do Sul, quando Joinville, toda, Jaraguá, toda, que vai para lá, acaba tendo que pagar uma taxa, porque a gente está entrando na cidade. Então, eu sou favoravelmente a favor desta mudança, para que nós, e eu chamo a atenção de todos os deputados aqui, eu ouvi de um deputado dizendo assim, Kennedy, mas isso é mais lá para a praia, eu sou do oeste e não tem problema nenhum. Aí eu falei de Piratuba, eu falei de 13 Tilhas, eu falei de Urubici, nós temos aqui Urubici também, ou seja, todos esses lugares que se a gente não prestar atenção, nós daqui a pouco vamos ter cada prefeito fazendo a sua taxa e quem entrar na cidade tendo que pagar. Então, portanto, eu quero pedir aqui, venha aos nossos deputados, que pensemos nisso daí e colocando aqui, senhor presidente, a posição da nossa bancada contra qualquer tipo de taxa e em favor da alteração do artigo 128 da nossa Constituição. Obrigado. Continua em discussão. Presidente, me permite? Tem a palavra para discutir a deputada Paulinha. Bem, primeiramente eu quero dizer para o meu querido amigo Kennedy que eu lamento que Vossa Excelência não acompanhou certamente o meu pronunciamento na semana passada, onde eu expus com bastante critério uma questão fundamental aqui, que tem que reger essa pauta.
competências. O Supremo disse que os municípios devem legislar sobre os seus territórios e sobre os seus tributos. O Tribunal de Justiça disse a mesma coisa. Nós temos pareceres favoráveis, elogiosos, inclusive a experiência de Bombinhas, e eu entendo quando Vossa Excelência diz que não se trata apenas de Bombinhas, mas ao passar uma régua, se exclui também uma cidade que tem 36 quilômetros quadrados e 77% de área não edificável ou de preservação permanente, numa política construída e consolidada há 7 anos. Vamos esclarecer ao catarinense que não se trata de criação de novas taxas. O PDT, assim como Vossas Excelências no PSD, também tem essa mesma normativa, e outros partidos aqui também. Se trata em desconstruir uma autonomia que está consagrada nas mãos dos municípios pela própria Constituição Federal. A lei do deputado Ivan é uma síntese, é um confronto que foi estabelecido desde o seu primeiro dia de mandato por conta de um processo histórico que está aí, não revelado em muitas páginas, porque são questões de bastidores menores que não vêm ao caso. Eu quero deixar claro nessa casa que eu quis fazer emendas nesse projeto, mas na comissão de mérito, onde era para ver a audiência pública em Bombinhas e que foi suprimida, não sei por qual razão, porque na CCJ nós conversamos sobre isso, não houve audiência pública na cidade que tenha a experiência exitosa da taxa. Eu também queria na comissão de mérito apresentar emendas e não foi possível, porque PEC só cabe emenda na comissão e ela foi apreciada como matéria extra-pauta. Então, eu sei que cada um tem as suas razões para votar mais para cá ou mais para lá, colegas, mas eu quero deixar dito aqui, presidente Júlio Garcia, que esta lei, além de tudo, ludibria o cidadão catarinense, porque ela dá uma falsa ideia que a competência dos municípios será retirada, e ela não vai, porque existe uma lei maior que nos assegura essa competência. Em segundo ponto, eu quero deixar dito aqui para todos os meus colegas que esta, sim, se trata de uma matéria que foi pessoalizada pelo deputado Ivan dentro do nosso município, porque ele tem um candidato a prefeito divergente do nosso. O parlamento catarinense se rende à manipulação política se aprovar essa matéria nesses termos, nessa data e nessa condição. E eu quero deixar dito para que não falte a vocês esse entendimento. Os colegas não sabem desses pormenores e não têm o dever de saber, mas eles estão acontecendo e eu estou dizendo aqui, em alto e bom som, que é para isto que a aprovação dessa matéria vai servir, para a utilização numa campanha política onde 2 deputados aqui divergem. É uma pauta que não tem o tamanho que merece. Eu estou propondo, senhor presidente, que a gente construa, e eu quero deixar protocolado hoje um requerimento nas suas mãos, uma comissão para discutir toda a condição tributária estadual, que é a nossa competência. Eu quero que essa comissão seja criada e quero participar, porque eu também advogo em favor do catarinense contra a redução e eliminação de taxas, inclusive. Mas eu não posso subtrair a minha consciência e deixar de dizer para Vossas Excelências o que é o caso da TPA, em específico na matéria apresentada pelo deputado Ivan. Eu vou poupar de trazer outros argumentos, porque já trouxe algumas razões na minha fala mais cedo e tenho, nos corredores dessa casa, conversado com os colegas. Me resta apenas, senhor presidente, no tempo que me folga, fazer um último apelo de consciência, que não seja esta votação uma forma de criar embaraços políticos maiores a uma cidade. Eu acho que é um assunto que merece ser discutido com grandeza e deveria ter uma comissão, inclusive, que fizesse essa análise com mais critério. Por isso, propusemos que a apreciação fosse feita no pós-eleição. Na insistência do deputado Ivan para seus interesses políticos, ela foi trazida à pauta agora, descumprindo um acordo que ele próprio tinha feito comigo. E eu sei, senhor presidente, que não lhe competia outra situação, uma vez que a matéria estava pronta, se o autor requereu, nada podia o senhor fazer. Mas eu estou aqui alertando a Vossas Excelências o que se passa com essa história e dizendo que o objetivo maior é penalizar, não administrativamente, não juridicamente. 1 minuto para concluir, deputado. Politicamente,
toda uma história sagrada no êxito de uma cidade que aprova esta política com mais de 90%. Os casos de insucesso ou indevidos de possíveis TPA não podem ser algozes de um município que não pode ter o parlamento virando as costas para si. Obrigada, senhor presidente. Tem a palavra para discutir o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, deputado Jair Mioto para se inscrever também. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Paulinha, com o máximo respeito que tem a senhora, e tenho respeito igual por todos os parlamentares aqui dentro, eu não vou admitir que se coloque sobre o ombro dos deputados aqui uma discussão que não é nossa. São 193 países no mundo. O Brasil, ele tem a 10ª carga tributária desses 193 países. E o retorno dele está ali em 30º. Dos 30 países mais ricos, nós estamos em 30º no retorno daquilo que do retorno dos nossos impostos. Se algum município apresenta algum problema de infraestrutura, de mobilidade urbana, enfim, de saneamento, é um problema que isso tem que ser resolvido pelo prefeito daquele município ali, por ninguém mais. Ou, caso nós estaríamos cometendo uma ingerência aqui dentro desse parlamento aqui. Então, com o máximo respeito, essa carga não leva pelos meus ombros, porque eu não estou aqui, lógico, tenho a maior preocupação e respeito por todos os habitantes de Bombinhas ali, mas não vou estender isso a uma questão municipalizar isso. Se alguém, um deputado Ivanates tem um candidato a prefeito lá, a senhora tem o da preferência, isso é normal, né? E essa discussão, infelizmente, felizmente, não faz parte aqui daquilo que a gente está votando aqui dentro aqui. Coaduno com o pensamento do deputado Kennedy Nunes, quando ele bem disse isso aí, né? Nós temos ali a nossa Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Itapoá, né? Para quem conhece bem ali, o próprio deputado Ivan já disse que já conhecia a Vigorelli ali, passou a infância dele ali, catando caranguejo ali, né? De repente, se a gente colocar uma cancela na entrada de cada uma dessas cidades aí, a gente vai estar cerceando o direito de quem não tem aqueles R$45. E, por incrível que pareça, possa parecer até extraordinário para alguém, muito esse dinheiro faz diferença na vida de muita gente, né? Todo fim de semana vai para a praia ali, coloca no seu carrinho 1000 ali, né? A cerveja ali no porta-malha, e essa pessoa tem o direito ao lazer dela. Agora, se de repente a gente cobrasse ali 30, 40, né? Se você colocar essa conta no final do mês ali, ela pesa. Está restringindo o lazer do catarinense, né? Não vou mentir, já evitei de ir a Bombinhas porque eu não acho justo pagar. E não é só uma diretriz do nosso partido, né? É uma coisa moral. A gente saber que nós somos a 14ª posição ali em pagar impostos no mundo e somos o 30º em receber de volta. A gente está discutindo ainda taxa, ainda alguma coisa nesse sentido aí. Tá. Seria isso, senhor presidente. Inscritos para discutir, o deputado Carlos Humberto, deputado Mioto e deputado Gessé Lopes. Deputado Carlos Humberto tem a palavra. Obrigado, presidente. Acredito, eu escutei atentamente o que disse o deputado Kennedy Nunes e o deputado Milton falou depois de mim, quando eu usei a palavra aqui no início da sessão. Nós temos um problema no Brasil que a Assembleia Legislativa discute e rediscute, que é um problema com o Pacto Federativo. A União fica com grande parte dos recursos, pouquinho vem para o Estado, para os estados, e o que sobra vai lá para os municípios, que são a ponta mais fraca desse elo todo. E os municípios, todos sabem, estão, ou a grande maioria deles, tem problema de arrecadação, problema de fechar suas contas, problema para pagar o seu funcionalismo. E quando o deputado Ivan lembra de que isso pode se espalhar por todo o Estado, ele lembra bem, porque o prefeito lá desesperado, atrás de recurso, que precisa do recurso para poder investir, nos 4 anos que ele está à frente do município, ele vai ter que se valer dos mecanismos que estão à sua disposição. E quando a gente
vai por esse lado, a gente acaba que não coloca o dedo na verdadeira ferida, que é a rediscussão do pacto, quer mandar mais dinheiro para os municípios, que é onde vivem os cidadãos, quer fazer justiça com Santa Catarina, que representa um dos estados que manda centenas ou dezenas de bilhões de reais e recebe muito menos do que aquilo que manda. Eu sei que a TPA, deputada Paulinha, ela tem o intuito ambiental, mas diversos municípios do estado podem se utilizarem desse mecanismo para começar a gerar caixa para eles mesmos, em detrimento ao cidadão catarinense que já não aguenta mais tanto pagar. Disse o deputado Kennedy, daqui a pouco cada município do estado terá o seu. Bombinhas provavelmente continuará tendo, porque já está há muito tempo, já está consolidado, já tem o seu direito adquirido, e naquele município nada mudará. Mas acredito que é de responsabilidade de cada um de nós fazer a defesa do catarinense, que não quer mais pagar, que luta, pelo contrário, é pela diminuição daquilo que ele paga. Portanto, Sargento Lima, deputado Kennedy, todos os deputados que me antecederam, deputada Paulinha, nós discutimos isso muito no âmbito do Partido Liberal, com o nosso líder Ivan Nats, e essa é a nossa posição quanto ao projeto de apoio ao deputado Nats, à PEC, para que nós coloquemos aqui uma barreira, para que isso não se espalhe aos demais municípios do estado de Santa Catarina, fazendo justiça, Sargento Lima, ao cidadão catarinense e continuando na luta, junto com todos os senhores, para que a gente faça, lá na frente, justiça através de um pacto federativo justo, de uma redistribuição igualitária, porque esse sim será o mecanismo que dará aos municípios o instrumento necessário para que faça a proteção do meio ambiente, a proteção do cidadão, que dê saúde pública, que invista na mobilidade urbana e que invista na educação. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui também me pronunciar. Essa é uma das bandeiras que carrego desde o período de 2018, na época da eleição, vendo a dificuldade das pessoas em ter um tempo de lazer no final de semana, tendo que contribuir com mais uma taxa, mais um imposto. E eu vejo que nós não podemos também fazer aqui uma discussão embasada num reducionismo e nem no individualismo. Nós estamos aqui discutindo algo para o estado todo de Santa Catarina e é nossa função aqui estar ao lado do contribuinte, estar ao lado das pessoas que vão ter cerceados o seu direito sob pena financeira de poder sair com sua família num final de semana, e já tem outros casos, inclusive aqui na Grande Florianópolis, pessoas que, para atravessar 2, 3 ruas, entrar num outro município, para ir numa praia, vão ter que pagar para isso. Então, eu acho que é uma tremenda injustiça fazer isso com a população catarinense. Se nós formos nessa linha, temos que criar também uma taxa de preservação da saúde, uma taxa de preservação do saneamento, uma taxa de preservação da infraestrutura. Eu acho que cabe ao gestor público municipal a criatividade e a boa gestão para gerir esses recursos. Nós estamos em época de eleição e não faltam candidatos a prefeito aí que estão dispostos e se dispõem a concorrer, devem ter essa capacidade, a boa gestão, a criatividade para criar mecanismos para preservar o nosso meio ambiente. Então, sou
totalmente contrário à imposição de mais uma taxa, de mais um imposto ao cidadão catarinense tão penalizado por impostos e taxas. E quero dizer que, se a posição do judiciário ou do executivo for outra, cada um responde por si. Eu fico ao lado da população e nós estamos aqui levantando uma bandeira, estamos marcando posição daquilo que defendemos. E no judiciário cada um pode discutir da maneira legal permitida, mas quero deixar bem claro que minha posição e a posição de 100% das pessoas com quem convivo, com quem me relaciono, totalmente contrária à criação de mais essa taxa aqui no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes. Eu tenho um posicionamento muito firme com relação a qualquer taxação, até porque nós pagamos no Brasil sempre 2 vezes quando queremos um serviço melhor. Nós já pagamos impostos para ter SUS, mas se tu quiser ter uma saúde melhor, você tem que pagar o seu plano de saúde. Nós já pagamos para ter escolas públicas, mas se tu quiser ter uma escola melhor, você vai ter que pagar uma escola particular para o seu filho. Se você quiser ter estradas boas, você tem que privatizar, fazer concessões para que a empresa e aí tu vai pagar a taxa para ter uma estrada melhor, sendo que tu já é tributado para ter estradas boas, e tudo assim é no Brasil. E a deputada Paulinha falou que a decisão do Supremo, mas como diz o presidente Bolsonaro, o Supremo é o povo. E o que o povo quer? Não quer mais pagar taxas. Nós não podemos aqui admitir a TPA como um erro para tentar resolver um outro erro que foi feito no passado, quando fazem essas emancipações e com cidades pequenas que não tem como se sustentar. Se nós não estancar essas possibilidades na raiz, sempre vai acontecer, daqui a pouco, mais uma cidadezinha lá emancipada. Se não der, é só fazer uma TPA aqui que a gente consegue mais uma taxinha. Nós temos que estancar isso pela raiz. TPA é um erro para corrigir um outro erro. E nós temos que estancar isso de uma vez por todas. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, vamos à votação. Há necessidade de 24 votos para a aprovação de proposta de emenda constitucional. A votação será no painel. O deputado que votar sim, aprova a PEC de autoria do deputado Ivan Nats e outros senhores deputados. O deputado que votar não, rejeita a matéria. Solicita a abertura do painel. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Está aberto o painel. Ao final, a presidência vai proceder da mesma forma, fazer a chamada de todos os senhores deputados cujo voto não esteja consignado no painel. Tem a palavra o deputado Márcio Machado, pela ordem. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a mesa diretora, deputada Paulinha, deputado Ivan, todos que fazem parte deste momento importante para Santa Catarina. Eu fui relator na Comissão de Finanças desse projeto importante e, na semana passada, presidente, escutei atentamente a deputada Paulinha apresentando as justificativas plausíveis. Milhões foram aplicados numa área ambiental extraordinária na sua cidade. E ali eu fiquei a pensar muito, muito. E refletindo, presidente, se de fato manter essa taxa de preservação ambiental, nós vamos ter em todas as cidades. Todo mundo vai querer. Eu entendo a importância da natureza, eu sou apaixonado pela natureza, eu tenho algo assim que eu gosto muito da Pachamama, Mãe Terra, enfim, mas também entendo que a população que ganha R$ 1.400, muitos ganham R$ 2.000, não tem condições de pagar uma taxa de preservação ambiental. Por exemplo, caminhões, R$ 83. São R$ 83 a mais no custo da logística do transporte, enfim. Carro, R$ 27,50, exemplo lá de Bombinhas. Eu acredito, para encerrar minha fala, presidente, acredito que o efeito é ex nunc, daqui para frente. Então, Bombinhas não vai ter problema, governador Celso Ramos também. Eu entendo, muitas pessoas entraram em contato comigo, eu refleti bastante, mas eu vou
a votar a favor da PEC. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, me permite? Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha. Eu só quero agradecer ao deputado Márcio pelo carinho com que se dirige à nossa cidade. Quero agradecê-lo pelas reflexões e quero só lhe confirmar. Votar contra a PEC do deputado Ivan é 2, né? É isso, né? Sim. Muito obrigada. Presidente. Tem a palavra. Presidente. Deputado Bruno Souza. Presidente. Bruno Souza tem a palavra. Presidente, eu tentei falar um pouco antes, mas acredito que minha conexão aqui estava com algum problema e não foi. Mas eu faço questão de debater aqui esse projeto, essa PEC, primeiro porque me sinto muito desconfortável e acredito que outros colegas também se sentem assim, porque me sinto um pouco envolvido em uma discussão que vai além do que a discussão de uma taxa. Até mesmo porque algo que não foi falado até agora nos debates é sobre a redação proposta, o que nós estamos propondo aqui. Eu tenho minhas sinceras dúvidas, e é importante que isso fique registrado, até porque nós precisamos cuidar com o que vamos emanar aqui dessa casa, qual a versão que vamos emanar daqui, porque eu tenho minhas dúvidas sobre se essa PEC realmente ela consegue atingir o propósito que se está sendo divulgado. E digo por quê. A Constituição do Estado, ela fala no seu artigo 128 o seguinte: sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e a seus municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. A redação proposta pela PEC, no inciso 5º, só inclui, depois de tributos interestaduais e intermunicipais, coloca uma vírgula e inclui, inclusive por meio de cobrança de taxa de qualquer natureza. Entretanto, tributo já é taxa, ou melhor, taxa já é tributo. Ou seja, na minha opinião, aqui nós não estamos criando nenhuma inovação legislativa aqui, nós estamos apenas dando uma interpretação extensiva e literal do que já está previsto no inciso 5º do artigo 128 da nossa redação. Por isso, eu até procurei alguma frase que falasse um pouco deste momento e não posso deixar de... Eu acredito que a única, eu nunca imaginei citando essa frasista, mas acredito que a frase que ela disse em certa ocasião vem muito bem a calhar. Disse a nossa ex-presidente que não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ou seja, não vejo aqui vencedores ou ganhadores aqui, porque a nossa Constituição estadual, como eu falei, já prevê que não se pode cobrar tributos, limitações de tráfico de pessoas por meio de tributos, e taxa já é tributo. O meu voto aqui é favorável por conta dessa que eu não vejo nenhum prejuízo em aprovar essa PEC. Mas também não vamos sair hoje falando que acabamos com a TPA em Santa Catarina, porque não é isso que nós estamos fazendo hoje. Isso tem que ficar muito claro para quem nos acompanha. Nós não estamos acabando com a TPA, longe disso. A nossa Constituição já veda a cobrança de tributo. E enquanto... Um minuto para concluir, deputado. E enquanto taxa for tributo, a nossa Constituição ela já é plena e já fala que não se pode cobrar. Então, apenas queria deixar isso muito esclarecido também, porque para quem nos acompanha não sair daqui com uma impressão errada de que nós estamos acabando com o TPA, nós não estamos fazendo nada disso, não. Estamos apenas dando uma interpretação mais extensiva ao que já fala a nossa própria Constituição. Por isso que queria deixar isso muito claro e também manifestar meu descontentamento em ser, nessa história toda, me pareceu que ela acabou durando um pouco mais do que deveria e foi pessoalizada muito mais do que o conveniente. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente... A presidência vai fazer a chamada de todos os senhores deputados cujo voto não está computado no painel. Após haverá oportunidade para declaração de voto pelos deputados que assim o desejarem. Então, vamos... Posso me manifestar, senhor presidente?
Se Vossa Excelência puder fazê-lo depois da votação, a presidência agradece. Se houver insistência da parte de Vossa Excelência, a presidência aquece. Eu gostaria de tecer alguns comentários, senhor presidente. Sou todo ouvidos. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor vice-presidente, os amigos da mesa. O que a gente está discutindo aqui é para avaliar a extensão da Lei Municipal Complementar 185, de 19 de dezembro de 2013, do município de Bombinhas, que foi regulamentada pela Lei 1407 de 2014, que prevê uma série de melhorias para o meio ambiente da cidade. Realmente, Bombinhas é uma cidade ímpar. Se a gente pesquisar qual é um dos lugares mais bonitos de Santa Catarina, certamente um deles vai ser esse, Bombinhas. Bombinhas apresentava uma série de ameaças à sua, vamos dizer, integridade ambiental, e por isso foi tomada uma decisão de se criar uma taxa dita de proteção ambiental. Eu estive conversando com pessoas que são adversários políticos da situação lá em Bombinhas, e muitos deles disseram não serem contra a taxa, mas sim da maneira com que ela é avaliada, do que ela pode ser cobrada e verificado realmente aonde ela é gasta. Bombinhas é uma cidade ímpar, é um santuário ecológico, e nós temos que realmente nos preocupar não apenas com Bombinhas, mas com inúmeros outros locais de Santa Catarina que são premiados assim pela natureza. Agora, me parece que a edição dessa proposta de emenda constitucional, ela foi feita sob uma égide de oportunismo, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Ivan Nats. É uma época em que nós vivemos uma certa mudança no padrão de comportamento dos deputados em relação a esse problema do impeachment, e nas vésperas das eleições fazer um tipo de votação como essa, sem um aprofundamento maior, até como citou o próprio deputado Bruno Souza, me parece realmente uma temeridade. Agora, eu também não sou a favor de que comece a se criar inúmeras taxas aqui e acolá para dizer que um está preocupado com a beleza, o outro está preocupado com o meio ambiente, enfim. Em tese, eu sou contra a criação de mais taxas e mais taxas que vêm penalizar. Agora, o que diz a Constituição Federal? Para concluir, senhor presidente. Um minuto para concluir, deputado. Tem ou não tem direito o município de legislar sobre o seu próprio território, né? Essa é a grande dúvida, que se aprovada nesses termos, se ela terá realmente validade perante a Constituição. Então, em princípio, eu sou contra a criação, mas eu vejo uma certa dose, uma grande dose de oportunismo de quem redigiu essa PEC e colocou sob a nossa avaliação. Era isso, senhor presidente. Vai terminar a votação? A presidência vai concluir a votação chamando o deputado Altair Silva. Como vota o deputado Altair Silva? Deputado César Valduga. Sim, senhor presidente. Sim. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Marcos Vieira. Deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, eu voto sim, senhor presidente. Deputado Marco Vieira vota sim. Deputado Sopelsa. Vou me abster, senhor presidente. A abstenção, deputado Sopelsa. Deputado Romildo Titon.
O gabinete do deputado Romeu Titão informa que ele está em trânsito, não consegue votar. Deputada Luciane Carminato está de licença, licença saúde. Deputado Valnei Weber, como vota? Valnei Weber, senhor presidente, vota contra a cobrança de taxas, então voto sim a favor da PEC. Deputado Valnei Weber vota sim. Podemos escolher o resultado. Encerrada a votação. 28 votos sim. 28 votos sim. 3 votos não. 3 votos não. 3 abstenções. E 3 abstenções. A PEC está aprovada em sede de primeiro turno. Pedidos de informação. Senhor presidente, pela ordem. Pedido de informação do número... Rapidamente, deputado Ivanati. Só quero agradecer aos colegas, né? Pedir desculpas se houve um debate acalorado em algum dia, de alguma maneira. Quero só registrar mais uma vez aqui que foi a primeira proposta de lei apresentada no período legislativo. A primeira, a 01. Então, do ano passado, 2019. Então, 2020, né? No passado, 2020. 2019. Primeiro, foi a primeira lei apresentada no Parlamento em 2019. Razão pela qual não há oportunismo. É um debate que foi travado, muito bem travado, deputada Paulinha. Quero agradecer a senhora. Me desculpa se de alguma forma a gente se debateu aqui, mas é a vida que segue. Nós somos dois guerreiros, nós sabemos lutar o bom combate. E muito obrigado àqueles que acreditaram que era hora de dar uma paradinha nisso aí. Vamos encontrar uma outra alternativa juntos. Vamos encontrar uma outra alternativa juntos, de compensação financeira muito mais adequada para o momento. Muito obrigado. Pedido de informação. Permite, senhor presidente, pela ordem. Rapidamente, deputada Paulinha, por favor. O senhor tem que ter um coração mais generoso comigo. Poxa, deixou o deputado Ivan falar, como que eu não... Aí, para mim, tem que ser rapidamente. A mesma coisa que eu disse para o deputado Ivan, disse para a senhora. Rapidamente, deputada Paulinha, disse também, rapidamente, deputado Ivan. Deixa eu lhe dizer. Os deputados estão todos aguardando para dar sequência à ordem do dia. Sim, eu também estou ansiosa por isso. Quero só dizer para o deputado Ivan, da mesma forma, né? Quero lhe parabenizar pela vitória, mas eu preciso também dizer que eu lamento, porque, como bem exposou aqui também o deputado Bruno Souza, ela não retrata a realidade dos argumentos trazidos. Para mim, é um dia triste para o parlamento catarinense. Mas eu quero agradecer também a todos os colegas que me ouviram, a acolhida que recebi, mesmo de muitos que não puderam nos acompanhar nessa matéria. A gente segue tentando fazer justiça por outras formas e por outras mãos. Obrigada, senhor presidente. Pedidos de informação de número 635, deputado Neodi Sareta é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca do motivo de não haver nomeação de servidores aprovados no concurso público para a agência regional do IMA, no município de Concórdia e em outros municípios do Estado também. Discussão, votação, aprovado pedido de informação. Pedido de informação 637, deputado Sargento Lima, solicita ao secretário da Administração informação acerca das medidas econômicas sendo tomadas para salvar o setor de eventos que vem sofrendo grande revés econômico por consequência da pandemia. Discussão, votação, tem a palavra, antes da votação, deputado autor, deputado Sargento Lima. Mas serei breve. Mais um segmento aí que está sangrando, tá? E talvez esse aí, talvez o que foi o mais prejudicado, setor de eventos. Setor de eventos ele envolve o próprio artista, as pessoas que são que montam palco, as pessoas que ganham com a venda do ingresso, a equipe de segurança, a equipe de manutenção, enfim, são inúmeras pessoas que também, como eu disse, mais um setor que está sangrando devido à irresponsabilidade. Tá? A gente consegue ver praias lotadas, a gente vê terminais lotados e todas as medidas sendo tomadas ali sanitárias e mesmo assim severamente punidos. Existem pessoas que faliram, que já decretaram falência dos seus empreendimentos e essa crueldade ela vai ter que cessar em algum segundo. Essa conversa mole, esse papo furado de que a gente tem que pensar exclusivamente na saúde e que ali vai ser disseminado alguma moléstia ali, né? Nós estamos esperando aquela curva assassina que a gente vai sofrer o ataque zumbi a qualquer momento ainda, mas ele não vai vir, ele não virá, ele não virá. Discutir mais uma vez, ter que estar aqui fazendo pedidos de informação e pedindo ao governo do Estado, pedindo a esses prefeitos, que também são irresponsáveis. Irresponsabilidade
né? O prefeito tem que ser responsabilizado por aquilo que ele faz. Esses decretos eles estão assassinando setores importantes da economia catarinense. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de informação de número 637. Pedido de informação de número 638, autor, deputado Carlos Humberto. Solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do cronograma para a finalização das obras do trevo interligando a rodovia 486 com a rodovia BR-101 e a ligação com a rodovia Contorno Sul no mesmo município. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 458, deputado Fabiano da Luz, apelando ao governador do Estado pela implantação do serviço de oncologia junto ao Hospital Regional de Terezinha Gaio Basso, na região do extremo oeste catarinense. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 459, deputado Gessé Lopes, ao autor, cumprimenta a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina pela apreensão de 3,5 toneladas de maconha realizada na madrugada do dia 27 de setembro, na BR-282, em Erval Velho, no meio oeste do Estado. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos. De número 1356, deputado Sargento Lima, solicita ao diretor-presidente da Celesc informações acerca da demora nos atendimentos no posto de serviço de Joinville. Discussão, votação, aprovado. Requerimento de número 1364, deputado Jair Mioto, solicita ao presidente da Casan informações acerca da existência de projeto de saneamento básico em andamento ou previsto para a cidade de Chapecó. Discussão, votação, aprovado o requerimento. Requerimento número 1366, deputado Sargento Lima, solicita ao prefeito municipal de Florianópolis informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que ocorra o retorno do funcionamento do terminal rodoviário Rita Maria. Discussão, votação, aprovada. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos de números 1357 a 1363 e 1365 a 1367. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno, as seguintes indicações, de número 1888 a 1899. Encerrada a ordem do dia, não há oradores inscritos para falar em explicações pessoais. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, agradecendo a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que participaram presencialmente ou telepresencialmente, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.